Onísio, uma dúvida aqui, estava ouvindo você falar, né, assim, hoje você passa teu tempo em Zurique, né, na Suíça, você viaja para o Malau e tal, tem esse trabalho. Uma coisa que eu queria entender um pouco melhor é o quanto você teve que aprender de tecnologia durante a tua vida, né? E assim, obviamente, assim, você acabou de contar uma história sensacional, né, com esses wearables aí e tal, o quanto isso muda, né, quando a gente pensa. E eu acho que isso é um negócio muito importante para os pesquisadores, quem trabalha na área de saúde, né, desse entendimento da tecnologia. E a gente não está falando de saber fazer uma tabela no Excel, a gente, assim, entender mesmo de tecnologia, entender assim com um mindset digital. Como é que foi isso, cara? Como é que você aprendeu isso? Como é que foi o teu contato? Como é que você acabou juntando essas coisas no teu trabalho? Cara, eu fui muito sortudo de ter encontrado algumas pessoas que me introduziram nesse universo, né? Um deles foi meu parceiro na AppTrack, a gente fundou a AppTrack juntos, foi meu co-orientador de mestrado, que é o Jones Albuquerque. Ele é um cientista da computação, é um cara, é o estereótipo do cientista maluco. E ele me introduziu nesse universo que eu, um biomédico, não tinha nenhuma formação ou nenhuma familiaridade com essa temática. E a princípio parecia muito distante. Ele só facilitou minha entrada para que eu fosse natural para mim aprender tecnologia. E isso facilita bastante, porque quando um cara da área de saúde entende o potencial que as plataformas tecnológicas têm, você começa a fazer essas conexões que não são óbvias até então, para que você consiga gerar uma coisa que gere algum impacto em algum grau. Então, ao longo dos anos, eu fui me familiarizando mais com isso, me aprofundando mais nisso, e culminou na oportunidade de eu ter ido para Zurique, né? Quando eu peguei a posição lá em Zurique, a demanda que eles tinham era um epidemiologista que navegasse bem na área de tecnologia. Porque discutir com startup da Ucrânia de wearables, que isso aqui poderia ser utilizado no Malawi para coletar esse tipo de biomarcador, para esse tipo de desfecho esperado, é natural que demande esse múltiplo conhecimento, né? Esse trânsito ele tem que ser muito fluido, ele não pode ser uma coisa muito encaixotada, senão você limita a discussão e você acaba limando as possibilidades que a tecnologia vai oferecer. Se a gente olha hoje a formação do profissional de saúde no Brasil, ainda é muito capenga a compreensão deles sobre temas como inteligência artificial. Ou internet das coisas que também... Ou internet das coisas, né? E é muito ruim porque aí fica só o hype. Aí os caras ficam só na piscina rasa. Mas quando parte para a prática, para saber se ele consegue avaliar se aquele modelo de machine learning está performando bem, se ele tem uma acurácia boa, se ele tem um F-score bom, se isso impacta de fato ou não na substituição futura do homem pela máquina, né? Se ele não consegue compreender essa fundamentação, essa base, fica muito difícil ele conseguir opinar. E aí, se fica difícil para ele conseguir opinar, muitos deles vão para... mas nunca vai haver essa substituição. A máquina nunca vai substituir o homem. A gente vê em todas as áreas. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. Você... isso já é meio sabido, né? Quer dizer, isso vale para a saúde, vale para muitas áreas. Essa ausência de conhecimento e profundidade em machine learning, ou internet das coisas, ou enfim, outras tecnologias que a gente sabe que vão ter impacto muito grande. Mas dentro desta área, programação já é mais... né? Sim. Seja programar em R para gerar gráfico, quer dizer, já é mais... mais presente, não é? Isso, a epidemiologia acaba sendo uma área que tem muita interface com ciência de dados. Sim. Né? Então, não é raro você encontrar epidemiologista que programa em R, que programa em Python, né? Que saiba programar em linha de comando, né? Em linha de código. Então, isso é natural. Apesar de ter algumas escolas de epidemiologistas, né? De cursos de mestrado e doutorado, que não fomentam tanto isso como deveria. Talvez hoje a maior referência hoje, assim, de novo, eu tenho muita sorte porque eu encontrei pessoas fantásticas na minha formação. Uma delas é meu grande amigo e foi meu orientador de doutorado, um cara chamado Oswaldo Cruz. Ele é o bisneto do Oswaldo Cruz. Legal. Né? Ele está no Rio e ele comanda ou faz parte lá do programa de computação científica da Fiocruz. E é um dos caras... Com um nome desse deve ser sofrido para ele, hein? Pois é. Cara, e ele é um dos caras que mais entende de ciência de dados que eu já conversei, que eu já encontrei na minha vida.
entende? E é um cara da área de saúde, ou da área de biológicas, né? A formação dele é em ciências biológicas. Então, veja que esse esforço, ele depende muito mais da pessoa do que a pessoa ter sido exposta em algum momento. Não tenho dúvida. É que você tem uma questão de massificação e que se você não tiver as instituições trabalhando, fica mais difícil. E ele lá na Fiocruz, ele tem um trabalho muito intenso, ele com alguns colegas, como Marcelo Gomes, que também é um outro fantástico cientista de dados, que é tentar trazer isso na formação dos próximos epidemiologistas, né? Ou dos próximos profissionais de saúde que estão ali. Porque isso precisa, sabe? Precisa, Cava. As pessoas precisam entender sobre isso, precisam ter essa familiaridade, essa fluência em coisas que não são diretamente relacionadas à saúde, mas que facilitam bastante. Isso é o nosso trabalho do dia a dia, né? Você também tem falado muito sobre isso, enfim. Aliás, vou querer ponte também, porque, cara, uma dificuldade muito grande de trazer gente da Fiocruz aqui, sabia? É mesmo? Muita. Porque o fato de ser no Rio, talvez, assim, não é isso, cara. Não? Não é isso. Óbvio que dificulta, mas não é esse o gargalo. Não é esse o gargalo. Escuta, queria que você falasse um pouco, você citou algumas vezes a sua empresa que você vendeu. O que ela fazia? E como eu já conheço um pouco o histórico, eu queria também que você desse opinião sobre coleta de dados nessa área. Porque, assim, novamente, eu acho que a gente teve alguns abusos nessa história. Que é outro tema que talvez seja muito polêmico hoje. Né? Assim, mas está criticando o dado para a saúde, mas enfim, eu acho que teve alguns abusos. Mas enfim, conta da outra empresa e depois a gente fala disso. Tá, a AppTrack ela surgiu dentro da Fiocruz, né, com o Jones e comigo, lá em 2013. Na verdade, a gente tinha um projeto acadêmico alguns anos antes, e a gente, em 2010, Android 2.0, né, smartphone e tablet eram coisas raríssimas. E a nossa premissa naquela época era desenvolver uma plataforma para substituir as pranchetas dos agentes de saúde. Imagina quantas vezes a gente foi chamado de doido, porque as pessoas falavam, nunca. Nunca. Cara, eu cansei de escutar. Pronto. Taxista nunca vai ter smartphone, porque exatamente. Não é porque era muito caro, mas tinha outra coisa. É muito difícil. Isso. A gente tava nesse contexto. Difícil. A gente tava nesse contexto lá. Então, a gente começou... É uma visão tão limitada, cara. Total. Porque, sabe o que acontece? Muitas dessas verdades absolutas, elas continuam existindo. Sim. Eu posso defender pra você aqui, cara, que o Brasil não tem qualidade de internet pra você poder ver filme pela internet. Sim. É verdade. Sim. Mas você tem aí Netflix bombando sim. mais do que muita emissora de TV. Sim. Ou posso falar pra você, o brasileiro ama carro. É verdade. O que não impede de muita gente vender carro e começar a andar só de transporte coletivo, Uber, essas coisas. Dá pra ficar falando horas aqui dessas verdades absolutas. Sim, claro. Bom, e aí na época a gente desenvolveu uma plataforma usando Android, coisa que na época, assim, programar em Android não era tão fácil. Não era nada fácil. E a gente desenvolveu uma plataforma, né? Eu, o Jones, ele tinha mais um aluno de mestrado, o César Albuquerque, que ajudou a gente a desenvolver aquilo. E aquilo começou a chamar a atenção de alguns outros pesquisadores, começou a chamar a atenção de algumas secretarias de saúde, porque eles começaram a falar assim, quanto é que custa esse negócio aqui que vocês fizeram para eu usar na minha rotina? E alguns anos depois disso, a gente decidiu fundar a AppTrack. E aí teve uma oportunidade muito interessante, que foi, a fundação da AppTrack acontece de uma maneira muito síncrona, do Brasil querendo entrar no hall dos países que utilizavam a coisa chamada detecção digital de doenças, num contexto específico que era a Copa do Mundo. Então a AppTrack deu sorte de estar no momento certo, no lugar certo e com a capacidade certa para fazer isso. Então o nosso primeiro... A gente não foi uma empresa que teve bootstrap, a gente foi uma empresa que teve investimento antes nem nada. A gente começou com o primeiro cliente, né? O dinheiro que a AppTrack começou foi já o primeiro cliente, o primeiro produto vendido. Então a gente começou a fazer isso, essa detecção digital de doenças, que anos depois mudou para epidemiologia digital. Então a gente fazia isso. E como é que isso funciona na prática? Bom, dentro da epidemiologia digital a gente tem uma coisa chamada vigilância participativa. Então a gente desenvolvia tecnologias, canais, que poderiam ser aplicativos de smartphone, ou poderiam ser sistemas de SMS ou plataformas web, em que as pessoas, o cidadão, ele se cadastrava e a gente engajava ele, motivava para ele reportar diariamente ou semanalmente sintomas. E a gente coletava esses dados, né? E se a gente encontrasse um grupo de pessoas que reportaram sintomas parecidos no mesmo espaço
ao mesmo tempo, isso poderia ser indicativo do início de um surto. Uhum. E a gente colocava essa informação em dashboards e o governo podia comprar isso para ter acesso a essa informação inteligente e complementar o sistema de vigilância em saúde. Então, basicamente, era isso que a AppTrack fazia. A gente começou a fazer isso bem focado em epidemias nos primeiros 2, 3 anos de empresa. Daí a gente levou um cano de um cliente e a gente disse, poxa, a gente não pode depender, então, de governo. Então, a gente meio que spin-offou e pivotou para atacar o setor privado. E a gente foi para o mercado, pediu investimento, a gente foi investido por um fundo nacional. E essa tese era para trazer a lógica do Uber dos médicos. Então a gente criou uma plataforma que oferecia atendimento médico domiciliar com um preço super competitivo de clínica popular, sendo que o benefício do cara está em casa. A gente montou uma rede muito interessante de médicos parceiros nessa história, mas infelizmente a plataforma não teve a atração que a gente precisava que ela tivesse para se manter. Então a gente, mais uma vez, spin-offou e foi atacar diretamente o B2B da saúde privada. Então a gente pegou a expertise que a gente tinha desenvolvido em epidemiologia e foi começar a olhar outros problemas não relacionados a epidemias, mas que acontecem e que têm dinâmicas parecidas com epidemias dentro do hospital. Então, por exemplo, tendências de pico de custo de equipes médicas, por exemplo. Isso era uma coisa que a gente conseguia identificar nos relatórios que a gente gerava. Beleza, mas isso não escalava. Porque era muito consultiva a pegada, né? Era um aspecto, uma abordagem de Data Analytics, com inteligência artificial, né? Com modelos Machine Learning, com modelos preditivos, mas não escalava. Então, mais uma vez, a gente pivotou, que foi exatamente quando o Covid começou. Então, a gente voltou. O Covid foi favorável para a gente nesse sentido que a gente voltou às nossas origens a trabalhar de novo só com epidemias, né? E a gente fez isso na primeira, segunda, terceira, quarta onda do Covid, até que no finalzinho do ano passado a gente começou a gente já tinha uma experiência muito exitosa na primeira onda do Covid no Brasil, com um projeto chamado Brasil Sem Corona, que o Colab e a AppTrack tinham feito em parceria, né? Então a gente, por exemplo, a gente aumentou a taxa de detecção de casos de Covid de alguns municípios de 4% para 84% com a metodologia que a gente tinha desenvolvido. É muita coisa. É muita coisa. Então, isso aí foi o primeiro flerte assim de que dentro de alguns anos esse casamento poderia acontecer. E foi o que aconteceu no final do ano passado. Que o Colab, que é uma plataforma, hoje é um super app e uma plataforma de gestão do relacionamento do governo com o cidadão, ele agora incorpora a AppTrack e a AppTrack se torna a vertical de saúde dentro do Colab para tocar esses projetos. Agora, Onísio, parte dessas iniciativas que vocês fizeram, você deixava a iniciativa de reportar as questões de saúde do cidadão. Isso não é muito falho ou não? Isso não é muito... A minha sensação é de que a maior parte das pessoas não... Existe essa pergunta eu respondi durante uns 5 anos. Como é que a gente engaja e motiva o cidadão a reportar, né? Existem métodos para fazer isso. A gente pode botar gamificação, a gente pode colocar premiação, a gente pode... Enfim, eu passei por várias metodologias para fazer isso, né? Eu te digo que a melhor, pelo menos em termos de números de taxa de engajamento que a gente tem hoje, é esquecer smartphone e fazer isso via SMS. Ao invés de você fazer um post. O SMS ele tem um engajamento muito doido, né? Ele incomoda, sim, mas mesmo que a pessoa tenha a opção de recusar o SMS, né, de pedir para parar, tem muita gente que não faz isso, que acaba usando isso como um lembrete. Então esse desafio a gente conseguiu endereçar bem fazendo nos últimos projetos que a gente fez enquanto AppTrack era via esse nudge via SMS. Mas existem vários outros contextos que facilitam a participação do cidadão ou dificultam. Eu vou te dar o exemplo que a gente vivenciou na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Na Copa do Mundo, a gente teve investimento de R$0 de marketing para aquisição de usuários. A gente teve um puta resultado. Não em volume de usuários, mas no impacto que a plataforma teve. Foi o que colocou a AppTrack no cenário internacional das startups de saúde. A gente saiu no TechCrunch, por exemplo. A mesma abordagem metodológica, a mesma abordagem de produto em 2016, com o dinheiro de marketing que tinham separado, o financiador do projeto colocou lá, sei lá, $400 mil de marketing na época para essa aquisição.
o resultado foi pífio. É porque não dá pra comparar uma época com a outra, cara. Hã? Não dá pra comparar uma época com a outra. Porque você muda a cultura, muda comportamento, Isso, muda a penetração, muda a curva de aprendizado. Total. Mas é interessante esse caso, porque em 2014, o ministro da Saúde, o Arthur Quioro, aparece no jornal Hoje usando o nosso app. Isso dá um boom de aquisição, né? Muitas pessoas baixaram, muitas pessoas começaram a utilizar. Em 2016, o app, com o carimbo do governo, que era o que tinha também em 2014, e com dinheiro de marketing, performa muito mal, mas não por causa da tecnologia. O que eu mais queria ver era alguém comentando algum bug. Sim. Mas os comentários todos eram voltados pela questão política, porque foi a época que teve o impeachment. Então o povo falava assim, governo golpista. Nos comentários da loja, do aplicativo, da App Store, da Play Store, ao invés de reclamar do bug... É isso que eu tô falando, assim, hoje na polarização, a gente tá matando a discussão. Exatamente. E matar a discussão mata qualquer possibilidade de evolução, cara. Exatamente. E matou a iniciativa de o Brasil ter uma plataforma sustentável que conseguisse monitorar esses riscos de emergência de saúde pública de maneira inteligente. O projeto ele foi descontinuado no final de 2016.